Você sabia que a Fox tem uma maneira muito estranha de contar os episódios de Simpsons? Eles se recusam a contar alguns, fazendo a quantidade de episódios ser inconsistente. A razão para isso é um episódio perdido da primeira temporada. Encontrar detalhes sobre esse episódio é difícil. Ninguém que tenha trabalhado no programa gosta de falar sobre isso. Pelo que se tem ouvido por aí, o episódio foi totalmente escrito por Matt Groening, o criador da série. Durante a produção da primeira temporada, Matt começou a agir estranho. Ele estava muito quieto, parecia nervoso e mórbido. Mencionar isso para qualquer um que esteve presente na época os deixam bravos e te proíbem de mencionar qualquer coisa a Matt. O número de produção do episódio era 7G44. O título era Dead Bart, ou Bart Morto. Além de ficarem bravos, perguntar para qualquer um que trabalhou no programa sobre isso os faz querer fazer qualquer coisa para impedir você de se comunicar com Matt Groening. Em um evento, eu o segui depois que ele falou com a plateia, e eventualmente tive a chance de falar com ele a sós quando ele saía de um prédio. Ele não parecia triste por eu tê-lo seguido, provavelmente esperando um encontro típico com um fã obsessivo. Mas quando mencionei o episódio perdido, toda a cor desapareceu do seu rosto e ele começou a tremer. Quando perguntei se ele poderia me contar mais detalhes, sua voz soou como se fosse chorar a qualquer momento. Ele pegou um pedaço de papel, anotou algo nele e deu para mim, e implorou que eu nunca mais mencionasse o episódio novamente. O pedaço de papel continha um endereço do website nele. Eu prefiro não dizer qual era, por razões que você vai ver em um segundo. Eu coloquei o endereço no meu browser e fui para um site que era totalmente preto, exceto por uma linha de texto amarelo, um link de download. Assim que o arquivo foi baixado, meu computador ficou louco. Era o pior vírus que eu já tinha visto. Restaurar o sistema não funcionou. O computador inteiro precisou ser formatado. Antes de fazer isso, no entanto, eu copiei o arquivo em um CD. Tentei abri-lo no meu computador agora vazio, e como suspeitava, havia um episódio de Simpsons nele. O episódio começava como qualquer outro, mas tinha uma qualidade de animação muito baixa. Se você já viu a animação original de Numa Noite Encantada, era similar, mas menos estável. O primeiro ato era razoavelmente normal, mas o modo como os personagens agiam estava de um pouco diferente. Homer parecia bravo, Marge parecia deprimida, Lisa ansiosa e Bart parecia ter ódio e raiva genuíno pelos pais. O episódio era sobre os Simpsons indo numa viagem de avião. Perto do fim do primeiro ato, o avião estava decolando. Bart estava aprontando, como se esperava. Entretanto, quando o avião já estava a mais ou menos 15 mil metros de altura, Bart quebrou uma janela e é sugado para fora. No começo da série, Matt tinha uma ideia de que o estilo de animação de mundo de Os Simpsons representaria a vida e que a morte tornaria tudo mais realístico. Isso foi usado nesse episódio. A imagem do cadáver de Bart era irreconhecível. Utilizaram-se da vantagem de não ter animá-lo e fizeram um desenho praticamente fotorrealístico do seu corpo morto. O ato 1 termina com a imagem do cadáver de Bart. Quando o segundo ato começa, Homer, Marge e Lisa estão sentados à mesa, chorando. O choro continua e fica mais doloroso, e soa muito realístico, mais do que você pode achar possível. A animação começa a decair quando eles mais choram, e você pode ouvir murmúrios ao fundo. Esse choro se estende por todo o segundo ato. O terceiro ato abre com um título dizendo que um ano se passara. Homer, Marge e Lisa estão extremamente magros e ainda sentados à mesa. Não há sinal de Maggie ou dos animais. Eles decidem visitar o túmulo de Bart. Springfield está toda deserta, e enquanto eles andam até o cemitério, as casas ficam mais e mais decrépitas. Todas parecem abandonadas. Quando chegam ao túmulo, o corpo de Bart está simplesmente caído na frente de sua lápide, parecido com a cena final do primeiro ato. A família começa a chorar de novo. Eventualmente, eles param e apenas encaram o corpo de Bart. A câmera foca no rosto de Homer. De acordo com alguns resumos, Homer conta uma piada nessa parte, mas não é audível na versão que eu vi. Não se pode entender o que Homer fala. A cena se afasta enquanto o episódio termina. As tumbas ao fundo possuem os nomes de todos os convidados especiais de Simpsons.
Alguns ninguém tinha ouvido falar em 1989, outros nem haviam estado no programa. Todos possuem data de morte neles. Para convidados que morreram recentemente, como Michael Jackson e George Harrison, as datas estão de quando eles deveriam morrer. Você pode tentar usar as tumbas para prever a morte dos convidados especiais de Os Simpsons que ainda estão vivos, mas tem algo de muito estranho na maioria daqueles que não morreram ainda. Todas as suas mortes estão listadas no mesmo dia. E bem, pessoal, eu vou deixar aí no final do vídeo o episódio do Dead Bart. Então, se gostaram, deixa o gostei, adicione os favoritos e claro, se inscreve aí no canal. Um grande abraço a todo mundo que assistiu até aqui e bons pesadelos. Down! Do you have any questions? Yeah. The Bart! Oh my God, let everything. Isabel! Mãe, Isabel! Oi, velho! Adiós, coleguilla.